Acontece que foi feito um estudo. Ele pegou uma amostra de 100 crianças dessa região para tentar provar que a média não era essa. Que mudou, por exemplo, ou estava errado. Daí ele chegou num peso aqui, não mais de 48 como média, mas sim de 51,3 quilos. Né? Apenas baseado nessas informações aqui, será que ele tem razão em dizer que a média já não é mais antiga? Né? Então, quando a gente se faz essa pergunta, né, nós estamos nos perguntando sobre um teste de hipótese, ok? E nós precisamos fazer as contas para provar, pelo menos, qual é a confiança que ele tem dessa afirmação. É por isso que a gente está falando tanto de intervalo de confiança ultimamente. Muito bem. Note que a ideia aqui, resumidamente, assim, grosso modo, é o seguinte, Caetano. Se você pegar uma amostra e calcular uma média muito mais alta que a média antiga, significa que a média antiga já não vale mais, né? Entendeu? E só que às vezes você pegou uma amostra e conseguiu um valor um tanto próximo da média antiga. Então pode ser que esse valor diferente que você obteve é só mediante alguma variação pontual ou algum erro, algo assim, percebe? Então, tá sempre tudo baseado nos valores e no nível de confiança que você quer. Quanto maior a confiança que você quer, mais próximo vai ter que estar da média essa tua resposta, né? Vamos lembrar que uma confiança maior significaria um maior espaço dessa região aqui, né? Ó. Eu já tenho uma confiança maior no meu dado. Se tiver, eu tenho uma confiança que vai estar entre esses caras aqui. Por quê? Porque eu diminui o que eu estou jogando fora. Percebe? Agora, se eu cortar só a pontinha, eu tenho uma confiança ainda maior na minha resposta. Porém, né? Eu estou pegando cada vez mais dados. Então é um trade-off meio negativo às vezes. Então, para uma aposta já não seria legal, percebe? A ideia aqui é essa. Então, vai sempre depender do nível de confiança que você está trabalhando. Então, vai depender daquilo que você está estudando, né? Se for um negócio de medicina, a gente precisa de um nível de confiança muito alto, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer testes de hipótese, a gente tem duas opções, né? Nós temos a hipótese nula, que é basicamente a média antiga. Então, você dizer que a hipótese nula vai ser observada ou que ela é verdadeira, significa que a média antiga é a que vale ainda, né? E esse é o H0. E o H1 é a hipótese alternativa, que é aquela que você está propondo, que mudou, né? Note que esse valor que você está propondo que mudou pode ser, você pode dizer que é diferente, você pode dizer que é maior, que é menor. Isso vai mudar a tua análise. Então é o que ele está mostrando aqui, ó. Você pode fazer um teste bilateral, onde você não está interessado se a tua média é maior ou menor, apenas que ela é diferente, você quer provar que ela é diferente. Então, você pode testar os dois lados, ou você pode estar propondo que é maior. Por exemplo, as pessoas estão mais obesas hoje em dia, então não adianta tu tentar verificar se elas estão mais magras, né, no teu teste. Então, tu está querendo só um teste que te diga valores maiores do que a média. Então, tu estaria fazendo uma unilateral à direita, por exemplo. E assim vai. Claro, qual é que é a grande diferença de um para o outro? Perceba que o alfa, que para nós significa nível de confiança, está dividido por dois aqui, né? Por aquele motivo que eu já te falei. Né? Se tu quer pegar 5% no teste bilateral, é 2,5 para cada lado, a caldinha fica menor. Né? Agora, se você quer um intervalo de confiança de 95% no teste unilateral, então esse canto todo aqui vale 5%. Ok? Então, claro, ele vai ser ele vai ser, vamos dizer assim, maior que este. Né? Por isso que o alfa tá normal aqui, não tá cortado. Tá dividido por dois, né? Muito bem. Pode acontecer erros, tá? É, isso aqui é bem importante também, que eu sempre vejo isso aqui o pessoal em Portugal cobrando, tá? Então eu vou querer que você copie só essa frase aqui, tá bom? Erro do tipo 1 é quando rejeitamos H0, quando na verdade ela é verdadeira. Copia isso
e copia o erro de tipo 2 aqui também, e decora isso. Com certeza vai ter uma questão teórica com isso aí, beleza? Ok. Então não precisa copiar todo o resto aqui, não. Só essa primeira frase. E aqui também. Beleza? Vamos terminar de copiar, fala. Já está. Copiado? Sim. É só aquela do quando na verdade ela é Sim, falsa. só. Então, vamos continuar agora. Nós já temos então uma boa teoria. Já conversamos bastante sobre a teoria aqui, maravilha. Continuando, né? Agora então vamos falar dos testes, né? Estamos só falando sobre possibilidades aqui, mas vamos falar dos testes. Então, existe o teste para média com sigma quadrado, ou seja, a variância, ela é conhecida. Então, já falei para você sobre isso hoje, quando a variância é conhecida, a gente vê o quê? Vemos o teste da distribuição normal, beleza? Sim. Então, nós vamos usar a distribuição normal, aquela Z que nós vimos na aula passada. Tá falando um monte de enrolação aqui, mas na prática o que você vai precisar é fazer essa fórmula aqui, tá bom? Que é a mesma que nós vimos também nas outras, mas na outra aula, né? Mas em vez de ser só sigma embaixo, vai ser raiz quadrada de sigma ao quadrado, que na prática é sigma, né? Dividido por n, porque aqui o tamanho da amostra influencia muito, né? Quanto maior a amostra, mais precisão você vai ter nos seus dados, né? Então, a ideia é essa. Muito bem. Então, essa fórmula aqui vai aparecer. Anota aí, né, se tu achar importante. Agora, o que mais nós podemos fazer aqui? Vou fazer aqui para você. Um testezinho de hipótese. Esse aqui é um testezinho de hipótese interessante. Ó. Em indivíduos sadios, a taxa de fósforo no sangue tem distribuição aproximadamente normal, com média 3. Vamos resumir para 3 a média, tá? E o desvio padrão, veja que é o desvio padrão da população, é um dado da população, 0,6. Agora, o médico aqui propôs que não é isso, não. E ele fez a medida de 36 doentes, ou seja, uma amostra de 36, e testou aqui o nível de significância de 5%. Ele quer um intervalo de confiança de 95% para os dados dele, tá? Então, qual que é a conclusão que ele teve aqui? Ele concluiu que a média não é 3, mas 3,12. Então, será que para o nível de confiança desse teste dele, né, veja que o nível de confiança é uma característica do teste, sabe? Você tem testes que têm mais confiança, testes que têm menos confiança. Ou você quer mais confiança ou não para o seu teste, né? Você pode dizer assim, pô, fiz o teste aqui, mas ele não faz sentido para mim se eu não tiver 99% de certeza da minha resposta. Então você vai, agora, nessa conta, perceber se a tua resposta vale ou não para esse nível de confiança. Ou se você tomaria alguma conclusão diferente. Então, vamos lá. Nós temos a hipótese nula, que é a hipótese da média antiga, que é 3. E a hipótese alternativa do cara é que a taxa média aumentou. Então, se aumentou, ele quer verificar se a média é maior.
só maior. Não que ela seja menor também, não que ela seja diferente, em outras palavras. Ok? Então nós vamos fazer um teste unilateral, como ele fala aqui. Todo os 5% de erro estará na, na cauda da direita. Então, nós vamos ter 5%, né? Até agora a gente viu 5% quebrado nas duas caudas. Agora a gente vai ver o 5% só numa cauda. Muito bem. Muito bem. Então, para começar a conta, a gente começa encontrando o z calculado. A continha que você já fez na aula passada com o adendo aqui do raiz de n, né? Então, ele fez a conta, parará, né? Média nova menos a média antiga, desvio padrão, etc. Deu 1,2. Essa conta aqui você já tá fera. Está bem ela. Então, continuando aqui, minha amiga. Nós vamos ver agora, o Z calculado foi feito, a conta está aqui, 1,2. E agora, então, o que a gente vai fazer? Uma vez que a gente calculou o Z, esse é o Z dos teus dados. Agora a gente vai ter que compará-lo com o Z da confiança, né? Lá naquela tabela Z que eu te mandei na aula passada. Aquela tabela Z que vai te dizer, né, se isso está dentro ou não dos teus dados. Então, vamos lá, vamos verificar isso, né? Lá na tabela, ele encontra que o nível de confiança para 95% é 1,645. Nós podemos, de novo, verificar este valor. Deixa eu pegar a tabela aqui que eu te enviei. Essa aqui, por exemplo. Né? Queremos 95% de confiança. Então, a gente tem que procurar não nas colunas aqui, né? Como a gente estava fazendo nas contas. Mas sim nos dados aqui. A gente está procurando 95% aqui nos dados, né? Lembrando que esses números aqui significam a área, o tamanho da área, né? O valor da área. A gente quer que essa área preta tenha 95%, porque a parte branquinha aqui vai ter 5, e daí o Z, esse Zzinho aqui, vai ser o valor que divide essa região, né? Que limita ali os 5%. E se você olhar bem, ó, o 95% está aqui, está na média desses dois. Do 949 aqui e do 951, né? Isso aqui vai dar, a média aqui dá 95, né? Concorda comigo? Sim. Então, qual seria o valor aqui, né? Vamos ver aqui, 1,645. Então, o valor do Z, que dá uma área de 95, é 1,645. Vamos ver se é isso que o livro fala? É assim, ó, 1,645. Beleza? Então, beleza. Então, esse é o Z de confiança. Agora, vamos entender o que ele fez aqui. Olha só que legal. Por isso que eu digo para ti, ô Caetano, você sempre vai ter que fazer desenho para entender o que você está fazendo. Aqui nós temos essa tabelinha. Ou melhor, aqui nós temos esse gráfico, né? O teu Z calculado foi 1,2. E o Z crítico, que divide a região de 95%, foi 1,645. Então, como você pode perceber, o seu Z calculado está fora da região crítica. A região crítica é a região que vem depois do Z do 95%, no caso aqui. Ou seja, se o teu Z calculado tivesse dado um valor dentro dessa região, um valor maior que 1,645, por exemplo, 2, 3, alguma coisa muito grande assim, você teria que afirmar que a hipótese alternativa é a certa. Mas como ele deu fora da região crítica, então você vai afirmar que a hipótese nula que é a certa. É simplesmente assim, é uma comparação, olha só que simples, né? É só uma comparação. Você vai fazer toda essa análise aí para fazer essa comparaçãozinha. Se o Z calculado for menor que o Z da confiança que você está propondo, pode ser nula. Se for maior, pode ser alternativa. Então a conclusão dele aqui, ó. 100% rejeitaremos a hipótese nula. É muito fácil. Então é a mesma conta que tu fez na aula passada, é a mesma conta, né? É a mesma conta, é a mesma coisa. Você só vai ter que fazer no fim essa comparaçãozinha do Z calculado com o Z da confiança que você quer. Muito fácil, né? Então,
A hipótese, o teste de hipótese é isso. Então veja que só recapitulando aqui. Primeiro você usou os dados do enunciado para encontrar o z calculado, né? Tranquilo. Depois você olhou na tabela qual que era o z associado com a confiança que ele pediu. Era esse. E depois você verificou se o teu z calculado era ou não maior que o z da tabela. Fácil, muito fácil. Muito bem. Quero ver se você consegue fazer isso aqui. É a mesma coisa que eu acabei de te mostrar. Ou seja, está na página, vamos ver aqui, 96, 97 da apostila que eu lhe enviei, tá bom? Mas você já sabe o que tem que fazer, ó. Começa calculando Z, depois olha na tabela o Z crítico, baseado na confiança que você quer, depois vê se um é menor que o outro. Só isso. Se for menor, vale a hipótese nula. Se o Z calculado for maior, vale a hipótese alternativa. Beleza? Ok. Easy demais. Tenho certeza que você consegue. Vai lá. É só uma coisa, depois aquela parte mais teórica dos qualitativos tem mais a ver com a pesquisa, não é?
Então, conseguiu fazer? Qual que é a sua conclusão? Cadê a imagem? Estou quase, acho eu. Então tá bom. Bem, é isso aí, né? Eu tenho certeza que